Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar as minhas leituras dos primeiros 3 meses de 2020. Infelizmente o meu ritmo de leitura no começo desse ano não tava sendo muito bom, por isso que eu decidi reunir as leituras desses 3 meses num mesmo vídeo. Mas, ao mesmo tempo, eu garanto que as leituras de abril vai estar muito mais recheadas, assim, de um jeito que até eu estou abismada. Eu li muito agora em abril, eu tô gravando esse vídeo aqui de um dia 29 de abril. Vai ser um vídeo em que eu não vou comentar muito sobre as leituras, eu vou falar um pouquinho só, porque a grande maioria deles já está resenhado lá no IG Literário. Inclusive, se você não segue, aproveita e segue lá, @brunafazio, que é onde eu faço as minhas resenhas. Vocês vão ver também que nesse período eu li bastante e-book, então eu tô aqui com o meu Kindle para mostrar alguns livros. Eu comecei o ano de 2020 lendo o conto Agora Eu Entendo, da Pam Gonçalves, que foi uma publicação dela feita ali no final do ano. E ele é um conto bem curtinho e bem gostosinho de ler. Agora Eu Entendo fala bastante sobre família e a importância desses momentos, a importância que a gente tem que dar para nossa família principalmente. É um conto bastante tocante e tem resenha lá no IG, se vocês quiserem dar uma olhada. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Depois disso, eu li um livro hot, que foi Lembranças de um Amor, da Flávia Matos, que é uma autora da Editora Coerência também. Eu li esse livro também porque eu ajudei na fase de preparação dele, né? Eu também sou preparadora na Editora Coerência. E ele é um livro hot bem grande até, né? Ele tem 360 páginas, ele é bem grandinho. E também tem resenha lá no IG. Ele vai contar a história da Larissa e do Kleber. E entre indas e vindas, assim, da vida, eles vão acabar finalmente revelando um pro outro o que eles sentem. A gente vai ver um relacionamento bem intenso. E também é um tipo relacionamento, assim, com o que tem o mocinho e a mocinha, e tem os vilões, sabe? É uma história, assim, bem intrigante, com bastante ação e bastante cena hot. Então, pra quem quiser uma leitura desse tipo, leiam Lembranças de um Amor. Depois de Lembranças de um Amor, eu li um livro infantil que é o Madame Pamplemousse e Suas Incríveis Comidinhas, que é esse livro aqui bem pequenininho e bem curtinho. E foi uma leitura super divertida. De vez em quando eu gosto de ler um pouco de literatura infantil, porque a gente encontra algumas histórias tão fofinhas e tão divertidas, onde tudo é bem leve, e às vezes isso ajuda a gente a ter uma experiência de leitura diferente, ou então mudar um pouco, né? Ler uma coisa mais leve quando a gente tem lido coisas pesadas. E foi uma experiência muito gostosa. É um livro super bonitinho, ele tem várias ilustrações por dentro e é bem pequenininho. E foi uma leitura divertida e também fiz resenha dele lá no IG. Depois disso, eu também li uma antologia da Editora Coerência, e dessa vez eu li em forma de e-book. E a leitura foi Convite Indecente. Essa antologia ela foi organizada pela Patrícia Passini e pela Cineia Rangel. A ideia aqui era fazer um conto hot, e eu achei super interessante como cada autor conseguiu trazer uma perspectiva tão diferente para um tema que geralmente a gente vê muito do mesmo, né? Que é a literatura hot. Tem alguns contos aqui super assim, inesperados, e eu achei isso muito bom. Teve alguns que eu gostei mais, alguns que eu gostei menos, é normal. E lá na resenha do IG eu também falei pra vocês quais foram os meus favoritos. Depois de Convite Indecente, lá em janeiro, eu lancei pra vocês o meu primeiro conto, que foi o conto Maior Que Eu, que eu vou mostrar a capa pra vocês também. É essa capa aqui, né, que tem um mar atrás. E pra quem já leu, ou pra quem me acompanha nas redes sociais, sabe que esse conto fala sobre transtorno de ansiedade, que é uma coisa com a qual eu sofro já faz um tempo. E eu decidi criar esse conto pra tentar colocar em palavras o que a gente sente naquele momento, para que outras pessoas que vivam essa mesma situação consigam ver que eles não estão sozinhos, né? Que muitas pessoas passam por isso, e para as pessoas que convivem com quem tem o transtorno de ansiedade tenham uma base, pelo menos consigam visualizar um pouco melhor o que a gente sente, para tentar poder ajudar. Então, esse é um conto muito especial para mim, ele tá disponível na Amazon. Eu acho que vale a leitura, caso vocês estejam ok para realizar essa leitura. Eu coloquei um aviso de gatilho para quem tem transtorno de ansiedade. Escrevendo mesmo, eu senti bastante emoção, assim, porque eu descrevi o sentimento que eu tenho durante uma crise
da maneira mais verdadeira possível. Então, caso você tenha transtorno de ansiedade e queira ler, só peço que você tome cuidado, tá? Pense em você primeiro. É claro, pra mim é muito importante que todos leiam as minhas obras, mas eu quero que você leia e fique bem. Quero que você sinta que você não está sozinho. Depois disso, depois de Maior Que Eu tô olhando pra lá porque eu estou vendo a minha listinha no Scoob, tá? Eu li Tóquio 2020, da Anne Forcato, que é um livro que me surpreendeu bastante. Ele me chamou a atenção primeiramente por conta dessa capa lindíssima e também porque ele fala sobre as Olimpíadas de Tóquio de 2020, que por conta do momento que estamos passando de pandemia, foi adiada para o ano que vem, porém, conforme o pessoal do Japão já divulgou, pelo que eu sei pelo menos, o slogan vai continuar sendo Tóquio 2020, para que ninguém perca dinheiro com produtos que já tinham sido feitos, e isso foi muito legal porque a história da Anne Forcato continua valendo, né? E esse livro é muito legal, eu fiquei empolgada com essa história de Jogos Olímpicos, mas eu me surpreendi quando eu vi que o foco não era exatamente esse, mas sim na Amy, né? Ela tá passando por um período de reconstrução dela mesma. Ela tá tentando se encontrar novamente e essa viagem vai falar muito com ela e nós vamos descobrir coisas sobre a vida da Amy, coisas boas, coisas ruins, e foi uma experiência muito interessante acompanhar a Amy tentando curar algumas feridas dela. Depois desse livro eu também li, é claro, o meu lindinho e amado Bad Reputation, A Verdade, que eu vou colocar a capa aqui pra vocês porque ele ainda não foi publicado. Como eu fiz a última revisão, fiz a última leitura dele no mês de fevereiro, ele vai entrar aqui. O último vídeo aqui do canal, ou alguns vídeos atrás, vocês já devem ter visto que eu lancei um vídeo com mais informações sobre o meu segundo livro, então deem uma olhada lá para mais detalhes. Depois disso, eu li um outro livro da editora Coerência, que foi o livro Lições Naturais, do Leverson Chaves. Esse foi o primeiro livro de prosa poética que eu li na minha vida. É um novo gênero que eu não conhecia, que nada mais é que uma escrita de alguns textos de uma forma um pouco mais poética mesmo, sabe? E o mais legal desse livro é que ele fala muito sobre o ser humano, a biologia, a ciência. Então, algumas eu não sei se são histórias, se são contos ou crônicas, não sei definir muito bem, mas olha só, tem o título aqui ao lado e a gente começa a ver o texto e são vários textinhos que são escritos de uma forma bem assim poética, ligada à natureza, e foi uma leitura muito interessante. Essa foto define bem, é aquela hora que você olha assim e fala, nossa, realmente eu sou só um pontinho em todo esse universo, né? Então foi uma leitura muito interessante se você gosta de ciências e gosta dessas coisas assim sobre pensar o que está além de nós, né? Não no sentido espiritual, mas no sentido mais científico mesmo, no sentido biológico. Você vai gostar muito dessa leitura. Depois disso, eu voltei a ler a minha queridíssima e amada Jenny Han. Eu comecei, né, a ler O Verão que Mudou a Minha Vida, que é o primeiro livro da nova trilogia dela, Verão, que chama Verão. Logo depois, eu já engatei em Sem Você Não É Verão. E logo em seguida eu já li o terceiro livro, que é o único que eu não tenho livro físico, que eu vou mostrar a capa pra vocês aqui no meu Kindle. O terceiro livro é o Sempre Teremos o Verão. Eu gostei muito dessa leitura, foi muito gostoso estar com a escrita de Jenny Han novamente. A Jenny Han tem uma escrita bastante viciante, assim. Eu fiz essas 3 leituras muito rapidamente. Eu não vou falar muito porque eu vou fazer uma resenha geral dessa série aqui no canal. Não quero dar muitos detalhes, mas caso vocês queiram ver, eu já soltei lá no meu IG literário a resenha dos 3 livros individualmente e eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo, tá bom? Depois disso eu fiquei um tempinho sem ler e quando eu voltei a ler, a minha leitura foi O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick, que é um livro bem antigo. Eu tenho essa versão bem simples, né, a versão econômica, que as letras são muito pequenininhas, a margem é bem pequena também, mas esse livro é de 2008, nossa, nem eu sabia que ele era tão antigo. Já foi transformado em filme, né, eu cheguei a assistir o filme bem antes de fazer a leitura, mas eu não me lembro mais nada do filme, então eu inclusive quero assistir novamente para fazer um livro versus filme para vocês. E essa leitura ela foi bastante interessante porque esses 2 personagens também enfrentam problemas psicológicos, que atualmente tem sido um tema que tem sido bastante relevante para mim, eu tenho ficado bastante interessada sobre isso. O foco dessa história é no Pat, né,
que é o personagem que no filme é interpretado pelo Bradley Cooper, e a busca dele, né, por voltar pra ex-mulher depois de um episódio, como descrever, um episódio meio problemático, né, não vou dar spoilers também. E aí a gente vai vendo a evolução do Pat depois que ele sai da reabilitação e uma adaptação dele mesmo no mundo, o mundo verdadeiro, né, o mundo real. E é muito interessante ver como a pessoa se insere novamente no nosso contexto social e como ela é diferente depois de ter passado tanto tempo numa reabilitação. Enfim, foi uma leitura bem diferente e eu também fiz resenha pra vocês. Vai estar linkado aqui embaixo. E por fim, as últimas 3 leituras desse período foram 3 contos também que foram mais uma vez escritos por mim. Se vocês não estão sabendo, eu criei um projeto chamado Coletânea Fique em Casa, em que eu comecei a escrever e publicar contos lá na Amazon. Todos esses contos tiveram, em alguns momentos, né, durante alguns dias, gratuitos para quem quisesse baixar e ler. E o mais legal é que esses contos foram criados com a ajuda dos leitores. Então, lá no meu Instagram, eu tenho um monte de Instagram, tá, gente? Lá no meu Instagram, sobre as minhas obras, eu colocava algumas enquetes com algumas perguntas. As pessoas iam respondendo, selecionando o que elas queriam e, de acordo com o resultado, eu escrevia a história. E foi uma experiência muito gostosa, porque eu fui pega, assim, de surpresa em vários momentos. Às vezes eu torcia pra vocês escolherem algumas coisas e vocês escolhiam outra completamente diferente. E foi muito legal produzir uma coisa que foi meio que criada tanto por mim como por vocês. Foi um processo muito divertido. E os 3 primeiros contos dessa coletânea, que por enquanto só conta com 5 contos, eu li no mês de março, né, que quando eu fui escrito e foi publicado pra vocês. E eles são... O primeiro deles, o primeiro conto dessa coletânea é o Até o Fim, onde a gente vai conhecer a Afrodite. E a Afrodite é uma mulher muito forte que está em um relacionamento e a gente vai descobrir que ela tem um objetivo muito grande na vida e vamos ver qual vai ser o desenrolar para que ela atinja esse objetivo. E é uma história bem intensa, assim, o final é bem chocante. Nesse conto, vocês escolheram que seria uma vilã, e pra mim é muito difícil escrever na perspectiva do vilão, mas consegui, ufa, e fui. O segundo conto da minha coletânea é o conto Presente de Natal, e nesse conto vocês decidiram que seria um drama, e ficou bem dramático. Quem leu até o final, né, quem já leu o conto viu que é uma história bem forte, assim. Todos os meus contos são bem curtinhos, eu não tenho costume de escrever contos muito longos, mas esse daqui tem uma história que, assim, é bem difícil mesmo, foi difícil pra mim escrever, e quando você vai entendendo ao longo da história o que tá acontecendo, eu fiquei muito chateada com a realidade, assim, eu consegui descrever nessa história. Enfim, é um conto bem tristinho, mas eu acho que faz a gente refletir sobre algumas coisas. E o último conto que eu escrevi, que também foi a minha última leitura desses 3 meses, foi o conto Folhas no Quintal, que é um romance proibido. Foi muito gostoso escrever esse conto, porque eu explorei outras possibilidades na escrita também mais uma vez. Também foi a primeira vez que eu decidi me aventurar na fantasia e também na escrita em terceira pessoa. Foi um desafio pra mim, mas eu adorei, foi uma experiência muito incrível e agradeço muito a vocês por terem possibilitado isso. E é isso, gente, essas foram as minhas 15 leituras do primeiro trimestre de 2020. Grande parte dessas leituras foram contos escritos por mim, né? Foram 4 contos escritos por mim e também tem BR2 escrito por mim. Mas eu achei que eu estaria lendo mais em 2020, porém estou em período de TCC, o que tá me impedindo um pouco. E é isso, gente, tá tudo linkado aqui embaixo, tá bom? Se vocês tiverem gostado desse vídeo, por favor, deixem um like aqui embaixo pra gerar divulgação no canal, isso me ajuda muito. E se inscrevam pra receber novos vídeos sempre que eu postar e ativa o sininho pra receber notificação, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!